Mas vamos lá, sem mais delongas, sem mais enrolação, vou mostrar aqui para você como é que funciona a calculadora de diagnóstico financeiro. Você vai ver, eu vou até que ficar pequeno aqui para que você possa visualizar melhor os números e não atrapalhar. Você vai observar que está tudo preenchido já aqui, pessoal, porque esse aqui é um caso real. Já trouxe aqui um caso real de um aluno que utilizou e ele trouxe esse case aqui para a gente e eu achei muito interessante para que a gente possa fazer esse vídeo demonstrativo, certo? Ele tem uma empresa de vestimentas e o grande sonho dele era ter 10 mil de lucro por mês. Então, assim, o desejo começa com o lucro. Por isso que no vídeo que você acabou de ver eu falo, dependente do lucro que você queira, você vai conseguir saber o quanto que você precisa faturar. Então o lucro que ele queria era 10 mil por mês, tudo bem. E o preço de venda era R$ 70, ele trabalha com vestimentas. E aí você me pergunta assim, Dixon, mas ele não tem várias vestimentas de vários preços diferentes? Verdade, a gente trabalha com ticket médio. E esse cálculo de ticket médio, se você não sabe fazer, lá no treinamento a gente ensina você a fazer, certo? O ticket dele deu R$ 70. E com a margem bruta que ele deseja, 50%. Ou seja, ele quer que 50% seja custo e 50% seja margem, né? Então ficou aí. É aquela conta tradicional do comerciante, né? Eu compro o produto por 30, eu vendo por 60, né? Só que essa não é a melhor forma de precificar, justamente porque você tem outros gastos. E é por isso que aqui, ó, você clicando aqui, ó, lance seus gastos clicando aqui, ele já tinha colocado aqui, ó, Prolabore, R$ 5.000 que ele tira por mês, o aluguel, 2.500, os funcionários, ele paga uma folha de 6.700, ele gasta com marketing, R$ 600, ele gasta R$ 800 com contador, ele gasta energia, R$ 500, ele gastou com reformas, R$ 1.000, ele gastou com impostos, 1.500, tudo isso um mês antes, né? Ele trouxe os dados do mês antes. Nas despesas não operacionais, ele tem dívidas e ele paga a mensalidade de 5 mil de empréstimo. Então, ao colocar essas informações aqui, apenas essas três informações aqui em cima e essas outras dos gastos. Aí você fala, Dixon, mas essas duas aqui, segura um pouquinho. Já já vou mostrar o porquê que essas duas também vão estar aí e vai ser uma outra informação muito importante para a sua análise. Mas a primeira é, ele vai ter que vender 674 roupas, já que ele trabalha com vestimenta, para que ele não tenha nem lucro nem prejuízo. Ou seja, isso dá 47.200 de faturamento. Por quê? Porque a estrutura dele, a gente chama de estrutura, que são as despesas, ela exige que ele venda R$ 33.600 em faturamento, que ele tenha de faturamento, e ele tenha esses 47.200 para que ele não tenha um prejuízo, certo? E aí, quando a gente vai ver a questão do lucro especificamente, que ele quer 10 mil, ele não quer ficar no zero, ele quer 10 mil. Ou seja, nesse caso, ele teria que vender 960 unidades. Ou seja, para ficar no zero, ele teria que vender 674. Para ficar com o lucro de 10 mil que ele deseja, ele teria que vender 960 unidades, ou seja, 67.200 de faturamento. Então, como a gente vai saber se isso está certo ou não? Ou seja, aqui, ó, nesse balanço que a gente coloca aqui, que é um balanço que nós utilizamos no nosso método MCPR, né? Que é 67.200 de receita bruta, custo variável 33.600, 50%, foi o que ele desejava. Com despesas fixas aqui, ó, ele gasta 17.100, ou seja, tem um resultado operacional de 16.500. Tem despesas não operacionais, que são aquelas dívidas que eu falei de 5 mil. Quando ele vai pagar os impostos, ele fica aqui, ó, com 10 mil de lucro, certo? E aí ele vai ter que comprar em mercadorias no mínimo 33.600 para que ele possa alcançar esse valor de 50% que ele disse, certo? E aí vem a segunda informação, que são essas duas aqui. Então aqui já vai ajudar você a saber o que é que você precisa fazer para que você tenha o lucro que você deseja, ok? Pronto. E agora a comparação que eu acho mais interessante, que é comparar com a sua realidade hoje. Ou seja, quanto que ele fatura hoje por mês? Ele fatura 50. Ele precisa fazer 67.200, mas ele fatura 50. E quanto que ele gastou com o fornecedor no último mês? Ele gastou 30 mil. Aí aqui embaixo, pessoal, olha só, ele já tem informação, diagnóstico, defasado. Por quê? Porque a realidade dele é 50 mil por mês, ele tem que fazer 67. A margem bruta, ele teria que estar fazendo 33.600 de margem, e ele só faz 20 mil. Como esses gastos que ele tem não mudam, despesas fixas, as dívidas dele e impostos, então ele finaliza todo o mês dele com 3.600 negativo, e é por isso que ele sente que vende, 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 os clientes elogiam o trabalho dele, mas ainda assim ele acaba ficando sem dinheiro no final. Ele tira lá o Prolabore dele, né? De repente, se ele cortasse o Prolabore, ele teria esse ponto de equilíbrio, mas ele já conta com o Prolabore, né? Então, com todas aquelas despesas que foram colocadas ali, e é por isso que ele fica
com a empresa defasada. Então, aqui esse é um caso, um único caso real. No treinamento você vai ver outros casos, você vai ver como funciona ainda mais essa calculadora de diagnóstico financeiro, que é importantíssima para você, empresário, seja qual for o ramo, prestador de serviço, para saber o quanto que você precisa faturar, o quanto que você precisa comprar, o quanto que você pode gastar para que você tenha o lucro que você deseja. Então, se você gostar, vai, clica aqui embaixo, aqui já está a oferta especial para você. Com certeza, se tiver, está lançando agora com promoção específica, sempre tem algum cupom de desconto que sempre você vai falar ali com os nossos vendedores. E clica aqui, acessa, você tem 7 dias de garantia também. Caso você não goste, nem se preocupe, você vai ter reembolso garantido. Eu quero que você utilize a nossa calculadora de diagnóstico financeiro como uma grande ferramenta de planejamento na sua empresa. Então, você iniciando, você vai encontrar comigo lá também e a gente vai ter mais um tempo aí para poder trocar ideia e você vai organizar a sua empresa com toda certeza. Esse é um compromisso que eu tenho com você, ok? Te encontro por lá. Até mais. Tchau, tchau.